Shalom Aleichem, paz seja convosco. O programa de hoje nós seguimos a continuação daquilo que nós falamos na semana passada. A gente já vem aí de 2 programas anteriores falando sobre finanças, né, sobre riqueza, sobre o que a Bíblia, né, tem a nos ensinar, o que Deus, né, na sua revelação, na sua palavra, deixou para nos ensinar. E a gente vai continuar com este assunto aqui, mais uma vez com Eduardo Feldberg. É isso aí. O nosso Duda, o nosso primo pobre. Tudo beleza, pastor? Mais um bate-papo aí, vai ser um prazer estar com vocês mais uma vez. Tá muito boa essa sequência aí. Maravilha. Nós estávamos falando na semana passada a respeito de um cenário aqui, né? O Duda, para quem não o conhece, né, está ficando cada vez mais difícil a galera nos conhecer, né? Porque os canais de investimentos, eu sigo praticamente todos, né? E os canais grandes aí, top aí, o Duda já esteve presente em vários deles também, já esteve inclusive na televisão também. E o Eduardo, ele é músico, né? Profissional, ele é administrador, ele é escritor, educador financeiro, criador e apresentador do maior canal de educação financeira para pobres do Brasil. E fala sobre finanças e traz dicas práticas e nos ensina, né, como sair do endividamento, né, da pobreza, da pindaíba, né, para uma situação aí ideal, uma situação digna, aí que a gente podendo usufruir e administrar melhor o nosso dinheiro. E na semana passada, no programa passado, nós falamos aqui no cenário de uma pessoa endividada e que quer sair dessa situação de endividamento. Nós abordamos alguns pontos e nós vamos dar sequência agora aqui no programa de hoje, Duda. Então ele mudou lá a mentalidade, certo? Quero sair dessa situação miserável que eu estou. Né? Ele procurou então conhecimento, né? Livros e cursos, né? Renda extra, falamos também sobre renda extra, né? Você trouxe exemplos práticos aqui, até de seguidores do seu canal, né? E o Eduardo também tem um episódio lá no seu canal trazendo 52 dicas aí de renda extras, né? E chegamos aonde agora? Tá, agora então, ó, ele fazendo a renda extra. Lembrando que a gente tem a opção de renda extra e tem a opção de você mudar de emprego. Perfeito, tá? ok. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que estão acomodadas num emprego ruim. Então eu não vou falar assim, pede as contas e faz outra coisa. Não, eu só estou falando, começa a sondar outras possibilidades, porque às vezes você está há 20 anos num trabalho que paga pouco, trabalha muito e você recebe aquele dissídio de 3% ao ano. Talvez não é mais fácil você pensar em mudar de profissão? Vou dar um exemplo. Temos uma amiga, eu e a minha esposa, que trabalhava como CLT, ganhava ali R$ 1.600, R$ 1.700. Ela cansou. Não dá. Não se acomodou, que é o primeiro ponto. Eu estou cansada dessa situação, que eu trabalho demais para ganhar pouco demais. O que ela fez? Fez um curso, aqueles cursos de designer de sobrancelha, de cílio, sei lá o que. Hoje ganha mais de 6 mil. Entende que tudo tem que ser tomada uma decisão. Porque tem gente que está há anos falando. Então, ela tomou essa decisão, fez o curso, não lembro, mas acho que é de 4 a 6 meses o curso, um negócio assim, barato. Principalmente comparado com uma faculdade, que a gente gasta 20 mil, 30 mil, 40 mil, né? E muitas vezes não consegue se colocar no trabalho, né? Ela fez um curso, assim como qualquer outro, tem muitas possibilidades, e está recebendo quase 4 vezes mais do que ela recebia antes. Então, ele pode fazer a renda extra ou pode pensar em mudar de emprego. Tendo um dinheiro a mais, ele vai focar primeiro em quitar dívida. Foco. Quitar dívida, prioridade, quitar dívida. Não é rodízio, não é saidinha depois do culto, não é rolezinho, não é viagem, é quitar dívida. Eu dou até o exemplo no meu canal do jumento, né? Que usa aquele negócio, se não me engano, chama antolho, que é aquele negócio que ele tem no olho. Por que o jumento tem isso? Porque ele tem uma tendência de começar a caminhar para o lado. Então o dono, né, coloca aquele negócio para que ele só caminhe em linha reta. Eu brinco no canal, né, que a gente tem que ser igual o jumento com o antolho. O meu foco é quitar minhas dívidas. Vai vir um monte de gente tentando te tirar teu foco.
Ai, vamos lá. Ai, para. Ai, para de ser bobo. Você não quer em nada. Jumento com antolho. Vou quitar a minha dívida. Tudo bem que é um jumento, né? Podia ser um cavalo, né? Mas eu gosto desse exemplo. É um jumento. Porque se o jumento não tá com foco lá, ele faz jumentice, né? Então, foco. Aí esse personagem aí que a gente criou vai focar em quitar a dívida. Começa por aí, quitar a dívida. Primeiro, procure informações sobre como quitar suas dívidas com valor menor. E hoje em dia tem muitas possibilidades. Tem a possibilidade de você negociar direto com a pessoa para quem você está devendo, a instituição, o banco, a loja, né? Mas também tem uma opção muito boa que são os feirões da Serasa. Feirão da Serasa nada mais é do que um negócio que existe para você quitar suas dívidas 10 vezes mais barato. Às vezes 19, 20 vezes mais barato. Tem dívida que você consegue quitar de R$1.000 pagando 50. E é real isso. Aconteceu comigo no começo desse ano. No começo do ano eu falei aqui, né, que eu nunca tive dívida, né? Mas eu menti. Tive uma. Mas foi uma dívida que eu não sabia que eu tinha. O que acontece? Em janeiro, eu fiz a portabilidade do meu celular para outra operadora. Aí, você recebeu uma mensagem, SMS, você tá devendo, não sei o que lá. Falei, tô devendo nada para ninguém, não devo nada para ninguém, tá me tirando, né? Aí ignorei. Aí no dia seguinte, tá devendo. Aí na semana seguinte, se você não pagar, seu nome vai ser negativado. Sei o que ela falei, que high-cake, que dá até medo de golpe, né? Tudo, 90% das coisas que chega por SMS é golpe hoje em dia, né? Que high-cake, né? Aí resolvi, fui lá na Serasa, botei meu CPF, apareceu lá, tava devendo mesmo, acho que era R$60, porque como eu fiz a mudança de operadora para outra no meio ali do mês, ficou um saldinho, que eu acho que a cobrança foi pro spam, ou eu ignorei, sei lá. Aí eu fui lá, R$60, temos aqui uma proposta para você quitar com 90% de desconto. Fui lá, gerei o boleto e paguei. E a mesma coisa acontece para muitas outras coisas. Tem uma empresa, por exemplo, chamada Acordo Certo. Acordo Certo tem parceria com um monte de banco, de e-commerce, de varejista, Casas Bahia, sabe esses monte de coisas que normalmente a pessoa está devendo? Você vai lá, bota o CPF, eles vão fazer uma proposta, às vezes com 99% de desconto para você quitar. Você está devendo R$100, R$1 você paga aquele negócio. Então, às vezes a pessoa fica levando com a barriga a dívida, porque ela está acostumada a ter dívida. E pode ser mais fácil do que você imagina resolver essa pendência. Quitou a dívida? Vamos focar agora em montar nossa reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheirinho que você vai botando, dinheirinho aqui, aqui, até você ter pelo menos R$3.000, que é uma grana que, se acontecer algum perrengue, ela vai resolver. Quebrou a geladeira? Tira da reserva de emergência. Não. Para. Aqui a frase. Nossa, ouve isso que eu tô falando. Para de depender do dinheiro dos outros pra viver. Por quê? Crédito é crack, foi o que a gente falou em alguns episódios. Isso. Vira vício depender de dinheiro dos outros. Vira vício depender de empréstimo. Tanto que às vezes a pessoa chega e fala assim, ô Duda, me empresta um dinheiro, eu já mando direto o meu vídeo, 52 10 em 10, vai trabalhar, criatura, né? Poxa, mas não, é mais fácil pedir empréstimo e ficar devendo do que você fazer seus corre, né? Então isso é uma coisa que tem que mudar na mentalidade. Você vai montar sua reserva de emergência de pelo menos 3.000 para que você pare de depender de empréstimo, de cartão, de cheque especial, de limite, de pedir dinheiro pro teu pai, pro teu filho, pra tua avó. Não, para! Tendo a reserva, você percebe que aqui você já tá, pastor, num cenário que 90% do brasileiro não tá. De não dever nada para ninguém e ter uma reserva. Porque uma hora o caldo vai entornar, né? Vai. E uma coisa ou outra. Fácil, vai acontecer. E aí, quando a pessoa não tem a reserva de emergência, ela entra naquele conceito, né, que eu criei, chama ciclo da desgraça. O que é o ciclo da desgraça? Vamos pegar um exemplo aqui, desse exemplo aí que você deu do fulano da Silva. Aleatório, vai. Ele ganha 2 salários mínimos, dali 2.800, gasta tudo, paga a conta de água, luz, a moradia, aí sobra uma graninha, ele vai no shopping, compra uma roupa e faz na churrascaria. Tá. Gasta tudo que ganha. Aí de repente, o cara é Uber, motorista de aplicativo, 99, sei lá. Do nada começa a sair uma fumacinha do capô do carro dele. Eita Deus, o que é isso, meu pai? Aí vai lá ver, cabeçote aqui, hein? Estourou aqui, vai R$4.000 o conserto. Da onde ele vai tirar esse dinheiro? Empréstimo. Por quê? Porque ele precisa do carro para trabalhar. Aí vai lá e faz um empréstimo de 4.000 que, sei lá, vai ter que pagar em
em 10 vezes de 500, que sempre vai sair mais caro do que o valor que você pegou por causa dos juros. O salário dele já estava todo comprometido. Da onde é que ele vai pagar esses R$ 500 agora que ele tem que pagar do empréstimo? Não vai. A vida continua. O ciclo da desgraça está só começando. Ele vai lá, aí de repente, alguém da escola da filha dele liga, ô fulano, oi, tua filha aqui caiu do playground, quebrou o dente da frente aqui, ó, melhor levar ela no dentista aí que tá feio aqui o negócio. Aí ele vai lá, não tem plano de saúde, não tem plano odontológico. Ah, isso aqui vai ter que fazer aqui um negócio, R$ 800. Vai tirar de onde? Cartão de crédito. Aí parcela em 12 vezes de R$ 100, sei lá, porque cartão de crédito tem um juro absurdo. Então, só dando exemplos aqui. Aí não tem de onde pagar o empréstimo, nem o cartão de crédito, mas o ciclo continua. Chega em casa, a mulher dele fala, ô bem, oi, você que mexeu na geladeira aqui? Não, não mexi em nada não. Não, é que ela parou de funcionar. Entende? Isso é o que eu chamo de ciclo da desgraça. Começa a vir uma coisa atrás da outra, e qual foi o problema do fulano? Não foi arrumar o carro, não foi consertar o dente, não foi arrumar o fogão, a geladeira. Foi que ele não tem reserva de emergência. Uhum. E aí, quando ele tinha lá atrás a vida ok e poderia ter juntado uma graninha, ele não juntou. Ele gastava. Ele não foi sábio de armazenar, como diz lá em provérbio. Armazenar o mantimento, armazenar. Que naquela época era comida, trigo, né? Mas, trazendo para o nosso exemplo, você ter o seu pé de meia. Ele não tinha. Aí ele começa a se endividar aqui, aí depois vai fazer o quê? Vai mandar mensagem lá no meu canal. Duda, me ajuda. Tô devendo R$ 22 mil, eu não faço ideia do que fazer. Normalmente, esses 22 mil começou com um errinho, que foi puxando outro, E quando ela vai ver juros sobre juros do cartão de crédito, limite, vira essa bola de neve absurda. Então, reserva de emergência é obrigatório. Pelo menos 3 mil. O ideal é pelo menos 10 mil. Por quê? Porque 10 mil é uma grana que dá para você sustentar a sua família por alguns meses, se tudo der errado. Tá. Mas, trazendo para a realidade do brasileiro, 3 mil já dá para você apagar muito incêndio sem depender de dinheiro dos outros. Tenha, é um princípio bíblico. A Bíblia fala que a gente tem que juntar. A Bíblia fala que a gente tem que pensar na manhã. Ah, mas amanhã Deus pertence, tá? Só que a mesma Bíblia fala que Deus cuida, que olha os pardais, olha as flores. Fala também. Junta, monta, se prepara. Vamos pegar o exemplo da formiga, lá de Provérbios. Cara, eu dou até um exemplo, né? A formiga, meu Deus do céu. A formiga, ela tem um cérebro que, se não me engano, ela é do tamanho de 1/3 de um grão de sal, o tamanho do cérebro da formiga. E mesmo sendo um animal com um cérebro tão pequeno, Deus chega pra gente e fala, ô Duda, tá vendo a formiga, aquele animal ali que tem um cérebro que não dá nem pra medir de tão minúsculo, sei? Aprende com ela, criatura, que ela é mais inteligente que você. Eu falo, por que, Deus? Por quê? Porque no inverno ela junta, porque ela sabe que... No verão ela junta, porque ela sabe que o inverno vai chegar. Agora você pensa, o ser humano, às vezes a gente é tão meio que ignorante que Deus tem que falar pra gente olhar uma formiga, que a formiga tem mais inteligência que a gente. E o princípio tá aí. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai trabalhar, vai dar seus pulos, vai fazer seus corre. Porque se você fica nessa vida de vadiagem, não é exatamente assim que a Bíblia fala, mas a ideia é essa. Se você fica aí só querendo curtir, não vou fazer nada não, vou ficar aqui na rede. A Bíblia fala lá em Provérbios que a tua pobreza vai vir de repente como um ladrão chega. E quando você for ver, você tá pobre. Mas por quê? Porque não montou, não se preparou, não trabalhou, não fez renda extra, não juntou na hora boa para a hora ruim. Então tudo isso está na Bíblia, mas por que a gente não faz? Né? Então, monta a sua reserva de emergência. E utilizou, você vai repondo porque é... Sempre. Exatamente. Pegou 400, agora a meta é botar 400 de novo ali. Porque também não adianta você usar uma vez, aí depois acontece outro perrengue, aí não tem mais reserva, aí vai ter que fazer empréstimo, cartão, não adianta nada. Sempre vai realocando o teu dinheiro ali na reserva, né? E aí a partir daí, começar a investir. Duda, mas não é melhor começar a investir agora? Não. Por quê? Porque os juros de uma dívida é 1000 vezes maior do que a rentabilidade do investimento. Você pega, por exemplo, um juro de cartão de crédito. Agora está mudando em algumas coisas, mas até pouco tempo atrás, o juro do cartão de crédito era de 400% ao ano. O juro de um investimento é 10% ao ano.
Que adianta você estar botando aqui um dinheiro que vai lucrar 10% ao ano e a tua dívida está se acumulando 400% ao ano? Então, é muito mais importante você quitar suas dívidas, a não ser que seja um financiamento que está sob controle, está dentro do teu orçamento, mas essas dívidazinhas de empréstimo, cartão de crédito, limite com juros absurdos, elimina isso ou isso vai eliminar a tua paz. Tá? E aí você começa a investir. Na hora de investir, você manda ver. E aí eu gosto de um versículo na Bíblia, né, que é Provérbios, acho que é Provérbios 13:11, que fala isso. Aquele que junta aos poucos terá cada vez mais. E parece que esse versículo foi feito para pobre. Por quê? Porque ele está falando junta pouco, junta aos poucos. Não está falando do milionário que junta 1 milhão por mês. Okay, aquele que junta pouquinho em pouquinho vai ter cada vez mais. E isso é fundamental porque para a pessoa mais pobre, que é o público-alvo do meu canal, se você não tiver disciplina e constância, você desanima. Ah, Duda, mas eu vou investir R$50, isso aqui não vai mudar a tua vida. Não despreze os pequenos começos. Tem até um texto, acho que é Zacarias, que ele fala isso. Na época que o povo estava construindo o segundo templo lá, né? Não despreze os começos insignificantes. Porque são esses pequenos começos que vão começar a aumentar cada vez mais. A não ser que você nasça em berço de ouro, ninguém começa a investir com R$1.000 por mês. Eu, lá atrás, juntava dinheiro todo mês. Tinha mês que eu juntava R$10, tinha mês que eu conseguia 50, desde meus 17 anos. Quando eu cheguei com 30, tinha R$100.000 na poupança. Mas por quê? Porque eu não desprezei os pequenos começos. Se você não começa e você desanima porque é pouco, você nunca vai chegar num estágio de ter grandes investimentos. Então, invista com constância, com disciplina. E aí a Bíblia fala que aquele que junta aos poucos certamente enriquecerá. Outro exemplo bíblico, que a ideia não é falar sobre finanças, mas dá pra gente encaixar. Quando chega lá o homem lá e fala, vou distribuir aqui, Jesus conta essa parábola, né? 5 talentos para um, 2 para você e 1 para você. Aí depois ele sai, aí quando ele volta, ele chega e fala, vamos lá, meus servos, o que é que vocês fizeram com 5 talentos que eu mandei aí? Aí o que tem 5 fala, eu fiz isso e isso, multipliquei, investi nisso aqui e tal, fiz um esquema ali, imobiliário, com a fazenda do Tião, sei lá, e dobrei. Parabéns, cabra inteligente, tu é inteligente demais, você multiplicou aquilo que eu te dei, tá de parabéns. Aí chegou que deu 2, e você, ô Pereira, que deu 2 talentos aí, o que você fez? Senhor, você me deu 2? Mas eu consegui fazer isso, eu lancei aqui o meu pão sobre as águas e investi e tal, fiz isso, isso e isso, e agora eu tenho 4. Parabéns, Pereira, mas tu é inteligente demais, homem. Meu Deus, que orgulho de você. Agora, e você aí, o Feldberg, que eu dei 1 talento só, o que você fez? Então, eu fiquei com medo, porque eu sei que você é um homem rigoroso, então eu não fiz nada, eu só escondi embaixo da terra ali. Aí vou trazer a linguagem que não é assim que a Bíblia fala, né? Mas eu trazendo a minha linguagem de educador financeiro. Mas tu é burro mesmo, hein, criatura? Jesus, mas vai ser jumento, hein? Pela madrugada. E ele fala lá na Bíblia isso. Devia ter pelo menos investido isso e deixado com os banqueiros, para que pelo menos você tivesse uma rentabilidade em cima disso. Naquela época não tinha os investimentos como a gente tem hoje, mas já existia investimento. Certo. E Jesus, com a inteligência do mestre da sabedoria, contou essa parábola. Por que você não colocou esse negócio no banco para pelo menos render um lucrinho, criatura? Né? Mas não. Aí ele fala, agora vai te lascar também, né? Aí vai se lascar agora, né? Então, a ideia aqui, trazendo um pouco de brincadeira, né? Mas veja como tá na Bíblia. Não tem sentido você não juntar e investir e multiplicar o seu dinheiro. E o investimento é exatamente isso. O que é o investimento? É um lugar que quanto mais dinheiro você coloca, mais aquele negócio vai crescer sem você ter que fazer nada. Então é um negócio diferente de juntar. Juntar é uma coisa, investir é outra. Quando você junta, você, por exemplo, está botando debaixo do colchão. Você bota R$100 por mês. R$100 debaixo do colchão. Você só está acumulando aquele dinheiro que você está colocando. No final do ano você vai ter 1.200. 12 meses vezes R$100 por mês, 1.200. Investimento é um lugar que você coloca seu dinheiro e ele tem juros a seu favor, ou seja, ele vai aumentando a cada vez mais. Então, você vai botar R$100 aqui,
depois mais 100, depois mais 100, depois mais 100. Quem botou embaixo do colchão, no final do ano vai ter 1.200. Quem botou aqui no investimento, no final vai ter 1.300 e pouco. Só que se você continua, no final do segundo ano, esse cara aqui que só juntou embaixo do colchão vai ter 2.400. Esse aqui já vai ter 2.800, né? Quando você vai ver ao longo do tempo, existe um negócio, né, chamado juros compostos. Resumindo, o que é juro composto? Einstein falou que é a 8ª maravilha do mundo, juro composto. Juro composto é um negócio que vai te lascar muito ou vai te enriquecer. Quando que os juros vai te lascar? O juro do cartão de crédito, quando você não paga. Muitas vezes a pessoa chega e fala assim pra mim, Duda, me ajuda, eu tô devendo 20 mil reais no cartão. Eu falei, meu Deus do céu, mas você comprou o quê com 20 mil reais? Ele falou, não sei, era 2 mil e hoje tá 20. Juros compostos. Quanto menos você paga, quanto mais você paga o mínimo, quanto menos você paga o teu cartão, mais aqueles juros vai se tornando um negócio absurdo, a ponto de você pensar, cara, era só 2 e hoje tá 20, tô lascado. O mesmo princípio acontece no mundo dos investimentos, só que aí os juros é a teu favor e não contra. Quando você investe ali 300 reais por mês, daqui a uns anos você vai ter uma grana imensa, você vai falar, cara, que estranho, eu fiz os cálculos aqui, 300 mais 300 mais 300 mais 300 mais 300, dá 80 mil. Como é que eu tenho 300? Juros compostos. Ele multiplica o seu dinheiro de uma forma incrível. E aí hoje, arredondando, se você tiver aí 300 mil reais investidos, vai pingar para você 3 mil reais por mês, sem você ter que fazer nada. Isso é uma maravilha. Isso é uma inteligência financeira absurda, né? Você multiplicar o dinheiro, que é o que a parábola lá falou. Por que você não multiplicou? Tanto que tem uma frase que eu falo muito no canal o pobre começa a mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar. Só que é uma escolha que você vai ter que fazer. Você quer pensar no futuro e pensar na sua mudança de vida, ou você quer continuar comprando tênis caro o tempo inteiro, né? E ser o dublê de rico, como você comentou, né? Ele tem tudo que o rico tem, menos o dinheiro, né? E Duda, fala uma coisa. Dá para o camarada chegar já nesse processo aí, né? Ele já está nesse processo aqui de investir, então ele já passou por todos os outros lá, já venceu os problemas lá atrás, montando sua reservinha de emergência, e ainda usufruir, né? Para fazer um passeio, curtir, né? Mantendo também ali o nível, né? Porque não adianta nada, de repente, falar, beleza, então agora que eu tô bonito, eu vou esbanjar e vou ostentar. Mas dá para fazer tudo e ainda usufruir do esforço, do suor, né, que você tem para ralar para poder ganhar o dinheiro. A minha regra é a seguinte, pastor. Quanto mais você investe, mais você pode gastar. Porque o que acontece? A pessoa tem a tendência de aumentar o nível de vida dela conforme o salário dela aumenta. E isso é traiçoeiro. Isso é perigosíssimo. Por quê? Porque é aquele exemplo que eu dei. Se a pessoa ganha 3, ela gasta 3. Se ela aumenta para 4, ela se sente no direito de gastar 4. E assim ela gasta sempre tudo que ganha e continua sempre pobre, lascada, trabalhando para pagar o custo dela. Qual que é a minha regra? Que o seu nível de vida suba à medida em que os seus investimentos aumentam e não o seu salário. Porque quando você faz isso, por mais que você esteja subindo de nível, gastando mais, churrascaria, rodízio, viagem, teu patrimônio também está aumentando, porque meio que proporcionalmente você está gastando mais para curtir a vida, e é teu direito, mas você também está aumentando os investimentos, os seus aportes de investimentos mensais. Fazendo isso, você vai curtir cada vez mais e nunca vai voltar para a pobreza, porque ao mesmo tempo você está investindo mais e aumentando seu patrimônio. O problema é que quando a pessoa gasta mais, mas não investe mais, ela tem uma tendência de começar a se endividar e daqui a pouco ela volta para a pobreza. É o exemplo que a gente vê de jogadores, de atores que faziam novela e hoje está na sarjeta, né? Então, pessoa, ela torrou. Jogador de futebol, misericórdia. É um povo que precisa muito de educação financeira. Porque o cara, ele começa a ganhar, começa a fazer balada, aquelas festas, um monte de coisa e tal. Aí quando ele não investe, ele não tem nada.
Aí volta para a pobreza depois. E muitas vezes vai querer investir, não tem o conhecimento, acaba caindo em pirâmides e perdendo dinheiro. Por isso que o segundo item da nossa sequência é ficar cansado de ser pobre, estudar, quitar dívida, reserva e investir. Estudar é fundamental para qualquer caso. Duda, eu posso começar a investir sem ter estudado? Não, você vai fazer besteira. Duda, eu posso montar reservas de emergência sem ter estudado? Não adianta, porque se você não mudar a tua mentalidade por meio do estudo, tua vida vai ser uma constante emergência. Você vai fazer besteira atrás de besteira e todo o tempo você vai ter que pegar a tua reserva. Duda, eu posso quitar minhas dívidas sem estudar? Até pode, só que se você não estudar e não mudar a tua mentalidade, daqui a 6 meses você está endividado de novo. Então, é o fundamento aqui, o estudo. Você precisa estudar. Então, é possível. E aí, qual que é a minha regra com relação a quanto que a gente deve investir por mês? Invista. Porque hoje em dia tem divisões, métodos de divisão salarial. Tem um método, por exemplo, que é 50, 30, 20. 50% do teu salário é para pagar suas contas, 30% é para você curtir e 20% para você investir. Ok, só que tem gente que não está nessa situação de 50% pagar as contas. Tem gente que precisa de 200% do salário só para pagar as contas, né? Então, qual que é a dica que eu dou? Que ela é mais generalista e ela se aplica para qualquer pessoa. Invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir a vida um pouco. Só que repara, são 3 regras. O máximo que você puder não é 10%. Se você pode investir 50%, investe 50%. Né? Invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas, só que quanto menos contas você tiver, mais você vai poder investir. E sem deixar de curtir a vida um pouco. E aqui entra o tripézinho lá da simplicidade. Ok. Quanto você gasta para curtir? Tem gente que não consegue curtir gastando menos de R$300. Meu Deus do céu, sabe? Tem muita coisa legal que dá pra você fazer, cinemas mais baratos, dias mais baratos, passeio, Sala São Paulo, concerto de graça, trilha no Pico do Jaraguá, jogar bola com o pessoal da igreja. Eu e a minha esposa, a gente joga vôlei no centro esportivo do bairro, que é de graça, joga vôlei. Diversão, que não custa nada. Só que a pessoa precisa curtir. Só que precisa gastar tanto dinheiro pra curtir? Sabe, eu postei um vídeo esses dias aqui, né, de um parque que eu fui lá em Osasco, onde eu moro. Parque lindo, eu vou lá para ler meu livro de vez em quando, para fazer meu devocional, de graça. Meu Deus, eu acho que em um mês eu e a minha esposa fazemos coisa pra caramba, coisa que às vezes uma pessoa gasta tudo aquilo em uma única balada que ela vai, né? Uma festa que ela vai. Então, seja mais simples, porque aí, quanto mais simples você for, mais você vai poder começar a investir. Quitou suas dívidas e montou sua reserva, você pode começar a gastar mais. Hoje eu e a minha esposa, a gente gasta mais. Hoje eu e a minha esposa, a gente vai viajar mais. Eu e a minha esposa, a gente pode ir numa churrascaria. Antes eu tinha que contar ali no saldo, deixa eu ver se não vai fazer falta. Hoje a gente pode ir numa churrascaria e a gente vai. Só que por quê? Porque eu soube respeitar o nível, o momento certo disso. O problema é quando a pessoa quer viajar pra caramba, quer comer em churrascaria pra caramba, estando endividada e na reserva. Não é a hora disso. Mas, como a gente falou, acho que foi no episódio anterior, né? Em 1 ano de esforço, você consegue mudar o teu cenário e começar a curtir como você merece. O meu livro, pastor, eu escrevi. Inclusive está escrito aqui, ó, nessa parte. O que mais me motivou a escrever esse livro foi a indignação com o fato de muita gente boa ralar que nem a jumenta do Agreste, para no final do mês continuar com o nome mais sujo que pau de galinheiro, né? O que me inspirou a escrever esse livro? Eu não acho justo que o brasileiro trabalhe tanto para ter uma vida tão miserável. E aí, com educação financeira e com mudança de mentalidade e inteligência, a gente começa a curtir a vida do jeito que a gente merece. Porque brasileiro é um dos povos que, por mais que faça brincadeira e tal, que é preguiçoso e tal, na hora trabalhada, jornada, é um dos países que mais se trabalha. Para não poder curtir a vida, nada? Aí... Não, a Bíblia fala, é justo que o homem desfrute e goze da vida, né, com o fruto do seu trabalho. Merece. Só que se você só faz presepada, só faz besteira, né, a Bíblia tem que ser feita de processo, não por burrices. Se só comete burrice uma atrás da outra, por falta de educação financeira, como é que você vai ter uma vida que você merece ter? Vai estar sempre agoniado, né? E, gente, eu queria destacar aqui também algo bem interessante. A gente até pincelou um pouquinho nos outros episódios. O canal do Duda não é um canal cristão,
Ele fala para todos, para toda a galera, independente de qual religião, mas como ele mesmo já falou, né? Sempre ali ele cita uma outra questão também, um versículo ou outro. Tem até no seu canal Finanças e Bíblia, né? Tem um episódio que você fala. A Bíblia e o dinheiro. A Bíblia e o dinheiro e tudo mais e tal. Então, assim, não é normal a todo tempo o Duda falar de investimentos eternos, né? Porque ele está falando de investimentos práticos mesmo para a população. Mas esse é um ponto também bem interessante, muito importante, né? Dentro do seu orçamento financeiro, a prática da generosidade. E eu queria, nesses últimos minutinhos, aí, de uma forma bem resumida, Duda, eu queria que você contasse aquele testemunho do início do seu canal. Tá. Né? Que tem algo bem interessante que eu fico até emocionado toda vez que eu ouço você falando nos podcasts. Né? Foi surpreendente o que Deus fez, né? Como eu falei, a vida inteira eu trabalhei como CLT, salário baixo, auxiliar administrativo, mas sempre gostei muito de ensinar, então eu fazia meus videozinhos lá no meu canal, né? Aí em novembro de 2020, eu resolvi postar um vídeo, gravei com o celular, falando sobre amortização de financiamento. Como que está um financiamento de 30 anos em 3. Aí, ok, postei ali, passou novembro, 10 visualizações, veio dezembro, 30 visualizações, chegou janeiro também, estava em baixa, meu canal tinha 30 seguidores só, nessa época, 30. Aí, ok. Chegou no meio de janeiro, eu e a minha esposa, a gente recebeu um casal de missionários lá na nossa casa, né? Eu e a minha esposa, a gente estava pesquisando alguns lugares simples e baratos para a gente poder ir viajar. Aí chegou esse casal, que já é um casal que se doa muito na obra, no reino, fizeram vários projetos e tal, né? Aí a gente estava falando sobre viagem, eles falaram, você sabe que o nosso filho até hoje não conhece o mar, porque a gente não conseguiu viajar ainda e não estamos com condições disso, né? E tinha 7 anos, acho, já o filho deles, né? Aí ok, terminamos lá, mas eu fiquei encafifado com aquilo, né? Aí eu fui dormir pensando nisso, aí no dia seguinte eu acordei com uma voz aqui dentro, né? Deus falando, paga uma viagem para eles. Eu falei, paga uma viagem para eles? Mas não tem dinheiro nem para mim, Deus, eu vou pagar a viagem para eles. Que isso, pai, tô me matando aqui para pagar uma viagem para eu e minha esposa. Não, paga uma viagem para eles. Eu fui falar com a minha esposa, falei, amor, senti no coração aqui Deus falando pra gente pagar uma viagem para esse casal de missionários, a família dela. Nossa, e eu senti também a mesma coisa no coração de fazer. Então bora lá. Aí fui lá na internet, vi uma pousadinha, aí pagamos uma pousadinha para eles passarem um fim de semana, foram com os filhos, conheceram o mar, né? Aí beleza. A partir daquele dia, o vídeo começou a estourar de uma forma absurda. Esse vídeo que eu tinha feito em novembro, há 3 meses ali, mais ou menos, né? 2, 3 meses. Começou a estourar, 10 mil views, 50 mil visualizações, 100 mil, 200, 500, 1 milhão, 2 milhões. Eu falei, Jesus amado, que coisa louca. E começou a me dar dinheiro, né? Porque eu ativei a monetização lá. Em um mês, meu canal foi de 30 para 230 mil inscritos por causa daquele vídeo. De 30 inscritos. Ou 30 mil? 30 inscritos, é. É tudo parente, minha mãe, minha avó, né? Ninguém. Três dezenas só de inscritos, né? 230 mil. E começou a me dar dinheiro. Aí janeiro, fevereiro, março, abril. Quando chegou em junho ou julho, eu fui lá ver no YouTube. Deixa eu ver quanto que esse vídeo já me deu, né? Aí tinha me dado lá 70 mil reais já de monetização, né? De anúncio, que é a grana que a gente ganha do YouTube, né? Porque ele estourou o vídeo. Aí eu deitei na cama e falei, meu Deus, pai, é muito dinheiro. Eu ganhei 3 mil por mês, meu, olha isso, 70 mil reais só por causa de um vídeo, o senhor é bom demais, obrigado. Aí Deus falou no meu coração, Duda, você lembra quanto que você pagou naquela viagem para aquele casal lá que veio em janeiro? Eu falei, Deus, não lembro não. Daí eu senti no coração, vai lá ver. Aí eu fui lá, abri o notebook, entrei lá e vi lá a viagem, né? A gente tinha gastado 700 reais. Aí na mesma hora Deus falou assim, tá aí filhão, 100 vezes mais para você porque você soube me obedecer. Da hora, né? Aí, a partir dali, aí a minha vida mudou inteira. Aí virei youtuber em tempo integral, hoje meu canal tem 2 milhões de inscritos, hoje eu sou sócio de empresa, trabalho com investimento, tenho estudo. Por quê? Porque em um momento, quando eu não estava sobrando, quando eu não estava nadando na grana, não, era uma pessoa normal que estava juntando moedinha ali para eu poder viajar com a minha esposa. Deus falou, paga. E eu não estou falando isso que eu sou bonzão. Eu agradeço a Deus que eu obedeci, né? Obrigado, porque eu obedeci aquela vez pelo menos. Mas porque eu fui obediente,
e tem tudo a ver com a generosidade, né? É melhor dar do que receber. Deus mudou totalmente a minha vida. Agora imagina se eu tivesse falado, não, Deus, não vou pagar nada não, cada um com seus problemas, porque eu quero ir viajar, né? Então, você vê como a obediência é muito legal, né? Aí um amigo meu, que é missionário também, falou, Duda, em tudo Deus é melhor que nós, né? Mas ele falou uma frase bem legal. No quesito generosidade, você nunca vai ser melhor do que Deus. Da hora, né? E é isso. Então hoje eu tenho alguns lemas, né? Que à medida que o meu dinheiro aumenta, as minhas riquezas aumentam, as minhas contribuições aumentam. Aumentou aqui? Aumenta a contribuição também. E o melhor remédio contra a ganância é a generosidade. Porque o dinheiro, a gente falou em alguns episódios, o dinheiro ele pode nos corromper. Então, se a gente não aumentar a nossa generosidade, com muita ajuda, bondade de Deus assim na nossa vida, a gente vai se tornar ganancioso. E cada vez a gente quer dar menos para ter mais. Então eu fiz essa regra, esse pacto com Deus. Deus, à medida que minha riqueza aumenta, as minhas contribuições vão aumentar. E Deus tem feito prosperar. Quanto mais eu aumento as ofertas, mais Deus faz prosperar do outro lado. Bênção pura, bênção pura. Duda, tá bom. Cara, valeu, obrigado, viu? Amigo. Eu sei que você tinha compromissos, que você teve que reagendar e tudo mais para poder estar hoje com a gente aqui. É um prazer. Quero te agradecer mesmo. Deus te abençoe e que você continue influenciando o tanto de pessoas que você tem influenciado, ajudando a colocar esse assunto tão importante como a gente tratou no primeiro episódio, né? Tão importante que é finanças, que pode destruir a vida mesmo das pessoas. Deus abençoe. Amém. E quero agradecer você também que esteve conosco aqui até o final do Israel para Jesus. Deus abençoe, Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa.